as considerações finais, mas nós queremos dar uma ênfase também o que nós começamos e acabamos com isso, que seria o suicídio de Lula Haddad de afastar dos BRICS nesse momento tão pujante, aonde todos os faróis... Lembrem vocês que eu comecei o ano dizendo que 2023 era o ano do Brasil. Só quem poderia acabar com o ano do Brasil são os homens do Brasil que tomaram seu poder. O ano é do Brasil, está à feição. Está à feição. O Brasil está longe de qualquer querela, está longe de todas as brigas do planeta e tem uma condição geopolítica favorável e, além do mais, as commodities estão bem em cima. Quem pode estragar isso? ONGs, brigas identitárias, discussão de pautas, quem é que tem o ânus mais profundo ou o pênis mais longo, coisa que não interessa a ninguém. Honestamente, não interessa a vida política e geopolítica do país, significa que nós já passamos do 20º dia de governo e até agora o governo não disse o que veio. Veio sim, foi em Roraima, lá fazer um espetáculozinho, fazer um joguinho, como disse o Wellington, descobriram que tem um índio passando fome. Para cada 1000 índios passando fome, tem um em Paris enchendo o rabo, tá? E trabalhando para ONGs e fantasiado de índio, ou então trabalhando para o Itaú, ou então fantasiado, aquele que sabe tanto da sua tribo que, na hora de aparecer em público, tem que ir numa loja de fantasias e botar uma fantasia qualquer. Wellington, o espaço é seu, as perguntas já estão formuladas. África, como se comporta dentro disso tudo, a gratidão da África pela China, que foi o primeiro grande país do mundo que chegou lá, pelo menos trazendo a moeda de troca, trazendo algo, eu já vi grandes mídias ocidentais mostrando chineses truculentos, batendo em negros, aquelas coisas bem feitas pelo Ocidente, que só de uma vez só mataram mais de 20 milhões de congoleses, mas a Europa sempre quer manter a sua primazia, mas acho que dessa vez a vaca foi para o brejo. Conta aí para a gente, Wellington. Olha, Rubem, como eu falei, a relação da China com os países africanos e com todos os parceiros, né, não é de ingerência. Eles não chegam lá dizendo o que é que cada um vai fazer, como é que o governo deve se comportar, o que deve fazer na economia e etc. Ele pega as garantias de pagamento do empréstimo. Essa é a relação. Então, isso foi uma mão na roda para muitos governos africanos, muitos países que conseguiram sair daquela tortura do Fundo Monetário Internacional, que, estranhamente, o Brasil, que é um país riquíssimo, né, está querendo voltar a paquerar com esse pessoal. Então, Rubem, é muita traição em relação ao Brasil, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas a China, por exemplo, recentemente a China inaugurou um mega laboratório para produção de vacinas e medicamentos no continente africano, para evitar que o continente fique à mercê da agenda ocidental dos países que produzem os medicamentos e que dominam a indústria farmacêutica. Então, como é que você acha que o povo africano vai receber esse tipo de coisa? Certamente com ótimos olhos, não é verdade? Então, a China nunca promoveu guerra contra nenhum país africano. Não tem nenhuma tradição de patrocinar grupos rivais para promover instabilidade. E, por isso, toda essa maneira de agir do ponto de vista diplomático tem conquistado a confiança e os laços diplomáticos, comerciais e políticos entre os chineses e os africanos, de uma maneira geral, né? Não importa qual a região do continente, não importa qual o país, tem sido cada vez mais fortalecida. Então, eu acredito que tenha respondido a essa pergunta, né? Só para complementar, já que esse tema também é bastante relevante, recentemente os norte-americanos disseram que iriam impor
uma política aos países africanos de demonização da Rússia. E os países africanos, liderados pela África do Sul, disseram que não aceitariam nenhum tipo de imposição, né, dessa agenda. Então, isso já mostra aí a presença da China, a presença da Rússia, nessa parceria Rússia-China, e muitos grupos e exércitos de países ocidentais que atuam no roubo de diamantes e outras riquezas africanas estão sendo expulsos de lá através do Grupo Wagner. Então, estão falando muito sobre o Grupo Wagner por causa da atuação na Ucrânia, mas, na verdade, o calcanhar de Aquiles é a atuação do Grupo Wagner também no continente africano. E, isso para encerrar esse ponto da China em relação ao continente africano, que estava fora de pauta, mas é um assunto que eu costumo estar sempre acompanhando. Por isso, o Rubem pediu para que eu explanasse aqui. Agora, falando sobre essa questão do Brasil, que o Rubem falou que é o ano do Brasil, e eu diria mais, é o século do Brasil, se souber agir. Mas para saber agir, tem que entender que o lado bolsonarista tem a bandeira de Israel e dos Estados Unidos, e o do PT, da França, da Alemanha, da União Europeia, né, e dos Estados Unidos. E um grupo atende aos republicanos, ou seja, a política brasileira, por um tempo, com Bolsonaro, foi exclusivamente reproduzir aquilo que o Donald Trump defendia como política, e agora é a importação de bandeiras identitárias e outros temas dispersivos. E se o Haddad consolidar na política econômica o afastamento dos BRICS e uma aproximação com países falidos, o Brasil vai ser apenas um terreno de exploração e vai matar todo o potencial histórico que teve para que pudesse chegar a uma condição favorável de crescimento, desenvolvimento, que o Rubem descreveu também, e que todos nós temos aqui o nosso lado otimista, até porque somos brasileiros e queremos que o Brasil dê certo, e que, lamentavelmente, políticos corruptos, ONGs corruptas e tantas outras pessoas e lideranças e representações totalmente vendidas, sem nenhum compromisso com o próprio país, passam a encabeçar um movimento extremamente inverso em relação a essa expectativa positiva que nós temos plantado. Então, Rubem, vejo com muita preocupação e eu espero mesmo que, até porque a Rússia e a China precisam muito do Brasil para a consolidação do projeto de expansão marítimo chinês, né, para essa nova rota comercial chinesa a partir dos países da América Latina. Eu espero que eles consigam sabotar esses governos entreguistas que estão querendo ser simplesmente sabujos dos norte-americanos. Perfeitamente, Wellington. Eu quero agradecer aqui ao doutor Giovanni, entrou para o nosso grupo, também fez uma colaboração, obrigado. E ele pergunta como está Zaporísia. Zaporísia virou mais um picador de carne na Ucrânia. O que está acontecendo é que a Rússia não está brincando, está colocando as suas forças mais ativas na dianteira e Yarmout está sendo cercado, já tem está indo para o terceiro ponto e vai haver um estrangulamento. Hoje, todos os analistas sérios, que podem ser levados a sério, sabem muito bem que se a Rússia descer pela Bielorrússia, da WO em Kiev, acabou o jogo. Todo mundo está perguntando como vai ser isso, ou quando vai ser isso. A guerra hoje acaba ao comando da Rússia. Você só vai ouvir isso aqui, que todo mundo está aí assistindo uma guerra que não existe. Inclusive, ontem, nós tivemos acesso a dados aqui, foi acho que até o Leonardo, nosso amigo Leonardo, que trouxe, da inteligência israelense.
A inteligência israelense é inteligência mesmo. E os números são assustadores. Os números são assustadores. Os números levam... Eu só vou dar um dado para vocês de mortes comprovadas aproximadamente entre a Rússia e todas as repúblicas, 18 mil mortos. Tá? E da Ucrânia, aproximadamente, já comprovadamente, 200 mil mortos, 190 e poucos mil mortos. São números que não saíram do Ocidente, não saíram do Oriente, não saíram da Rússia, saíram de nada. Saiu do Mossad, saiu da inteligência israelense. E eles, quando fazem um trabalho, eles fazem direito. Eles sabem manipular, sabem jogar para lá e para cá, mas são pragmáticos na hora de colocar os números. E os números estão colocados ali. Os números são assustadores. Zaporizhia entrou no roteiro há uma semana e já tem um número de baixas estimado em 25 mil soldados. Não existem mais soldados para irem à frente de batalha. Já está na 10ª convocação. E a Europa vê assustada algo que eu e o Wellington falamos só para consumo interno, mas eu vou falar para vocês. É o fato de que a Europa hoje não resiste se a Rússia quiser passar por cima de todo mundo. E não adianta ameaçá-los com armas atômicas, porque as deles são mais eficientes. Hoje a Rússia para aonde quiser. Aceita que dói menos. Wellington, pode falar.